Olá pessoal, nós estamos de volta aqui com o nosso conselheiro Acácio. É, Depois de um período longo aí, em razão de um trabalho realmente bastante intenso aqui, muito apertado, dentro do IMUB. Bem, então nós vamos regularizar as nossas aulas curtas no conselheiro. Já estamos regularizando também a subida, já estamos colocando novamente neste canal do IMUB no YouTube as nossas duas aulas no programa de rádio da Rádio Cultura Online Brasil, que é o programa de segunda-feira da República e é o programa da quinta-feira, Culturas e Identidades, tá bem? Então, desculpe aí essa demora, mas foi por uma causa mais do que justa e muito boa. Nós estamos fazendo uma série de ampliações dentro da nossa horta orgânica, né? E isso demandou um tempo muito longo de trabalho. Enfim. Bem, hoje eu quero falar sobre o futuro da falsa direita, né, brasileira. Eu até cheguei a fazer um post na página, no meu Facebook pessoal. Aqui tem duas questões, num primeiro momento, que eu quero trazer aqui para vocês. De saída, as lideranças dessa falsa direita, em peso, depois do resultado das eleições agora, do fim de semana passado, estão em cólicas, em polvorosa, tentando entender e culpabilizar o sistema e as pessoas pelo resultado absolutamente elucidador, né, que ilustra uma fragorosa derrota do discurso ideológico dessa direita. Então, os pensamentos oscilam entre os maiores delírios, né? Independentemente do que essa gente oportunista tem a dizer sobre o resultado péssimo das eleições, isso de fato é uma novidade, dado que eles estão no governo, eles têm a máquina do governo, eles têm usado toda a estrutura governamental para fazer uma propaganda ideológica, para ganhar dinheiro em cima disso. Então, entulharam os governos estadual, federal, municipal, etc., de cupinchas dessa falsa direita, exatamente como sempre foi o procedimento clássico dentro do Brasil, né? Você entra dentro do poder e entulha o poder com gente que não tem a menor baliza, o menor conhecimento, porque acha que tem direito. Bem, aqui de saída, eu não vou entrar no mérito dessa questão. O que eu quero trazer aqui é uma outra questão para vocês. Questão essa que eu já tinha falado por diversas vezes. Primeiro, essa falsa direita que veio na esteira do Olavo bolsonarismo e é Olavo bolsonarista por DNA, né? E por convicção, evidentemente, por convicção não, por oportunismo ideológico. Essa falsa direita, quando iniciou os movimentos de rua em 2013, que não tem nenhuma relação com as ações dessa falsa direita, nenhuma. É um movimento espontâneo, de certa forma, de indignação legítima da sociedade brasileira. Legítima, diga-se de saída, não é? O que deveria ter acontecido naquela época? E na altura eu chamei a atenção para isso. Tinha duas questões surgindo ali, né? Já eram claros os sinais, sobretudo quando houve a eleição da Dilma Rousseff com o Aécio, aquela disputa. Eu falei claramente com todas as letras, existe o surgimento de um movimento messiânico que brotou no ar, né, digamos assim, ele apareceu. Evidentemente que esse sentimento messiânico não aparece do nada. Aí é preciso buscar as razões que fundamentam esse aparecimento dentro de uma, digamos, de uma psique coletiva. O fato é, já existiam sinais claros, tanto é que o Aécio Neves foi chamado de o novo Messias do Brasil, com todas as letras. E veio
uma carga messiânica em cima da suposta eleição do Aécio Neves, né, onde ele acusa a Dilma e o PT de terem rapinado a eleição. Também não vou entrar no mérito disso. O que me interessa é o seguinte: havia o surgimento, claro, de uma onda psíquica messiânica. E eu, na altura, falei, há alguém que está percebendo isto. Não é? Existe alguma elite, algum poder aqui que vai perceber isso, e se esse poder perceber e captar, ele vai surfar na onda. Porque como Aécio Neves não ganhou, né, não foi eleito presidente, a onda se dissipa, no sentido de que ela está concentrada na figura dele, ele não ganha, depois ela se dissipa. Isso significa que ela fica solta, né, vamos falar dessa forma, solta, pairando no ar, até o momento em que ela espera uma nova categorização simbólica que fixa novamente aquela onda dentro de um determinado contexto. Pois muito bem, o que ninguém estava preparado ou estava sendo gestado de uma forma muito silenciosa? Toda a traquinagem e a mancomunação criminosa novamente das Forças Armadas brasileiras. Foram eles, exatamente eles, que capitanearam essa onda messiânica, né? Porque toda a trajetória da República foi feita através da ingerência completa das Forças Armadas, utilizando os mecanismos do messianismo político. Eu venho falando muito sobre isso, demais, né? Bem, então eles capitanearam a eleição de Jair Bolsonaro. Eu já fiz vídeo sobre isso, estava sendo gestada desde 2008, a eleição para a presidência da República. Portanto, ele não é um candidato outsider, tá certo? E os militares estavam, por sua vez, preparando o retorno deles, não pelas vias institucionais, como eles fizeram em 64, porque eles viram que aquilo ali não deu resultado, não é? Mas eles tomaram o poder de uma forma indireta. Bem, o que acontece? Então nós temos, veja, a conjugação de uma onda messiânica que está solta, pairando no ar, né? Um ambiente político completamente deletério, Veja, a política brasileira sempre foi uma política de horrores, Agora, evidentemente que a partir da chamada nova redemocratização, da nova república, de 1985 em diante, nós vamos assistir a um verdadeiro terror, a um assalto aos cofres públicos, por todas as oligarquias que brigam entre si no Brasil, seja a direita, seja a esquerda. E na altura eu me lembro também de ter falado e de ter inclusive escrito sobre isso no Facebook, dizendo que, independentemente do governo que chegue e que assuma o Executivo Federal, existe um poder político, que é o verdadeiro poder político no Brasil, que se chama Centrão. Centrão, né? Centrão esse com quem Jair Bolsonaro agora deixou clara a sua ligação, embora ele já tivesse essa ligação com o Centrão, né? Bem, ninguém no Brasil consegue fazer política sem o Centrão. Isso é mentira. Ninguém faz, né? Então, o que nós vemos dentro do cenário político aparente é o seguinte: por trás dos bastidores tem uma briga mafiosa, bandida, criminosa mesmo. Isso não é um insulto, é um fato. Esses bandidos brigam entre si desde o século XIX. E o Brasil é o butim que eles disputam. No meu programa de rádio, na minha aula de segunda-feira, do programa da República, tem um título, depois vocês procurem aqui no canal, chamado Que Exército é Esse? Onde eu conto a origem do Exército Brasileiro. É preciso entender que aquilo que nós chamamos de Exército Brasileiro, de Forças Armadas, nasce desde o século XIX, comprometido não com a defesa da pátria, e sim com a atuação dentro do campo político nacional. É impossível nós lermos e estudarmos a história da República como um todo, sobretudo, sem
que se veja claramente a atuação do Exército, sobretudo do Exército, porque a Marinha Aeronáutica tem um comportamento um pouco mais reservado, né? Mas sobretudo do Exército, interferindo dentro da política nacional. Então isso que é chamado de Força Armada Brasileira é a criação de um grupo revolucionário, né? No século XIX. Esse grupo, depois de depor o exército de Dom Pedro, eles criam, esse grupo chama-se Regresso Conservador, tá? Regresso Conservador. Ninguém fala do Regresso Conservador, não fala. Muito bem, o Regresso Conservador desmantela o verdadeiro exército, cria um exército de fachada, uma guarda nacional e depois um exército de fachada, que tem como função básica interferir na política e manter a política favorável aos donos do poder que estão atrás dos bastidores. E esse tem sido o papel do Exército ao longo desse tempo todo. É por isso que ele atua cada vez mais no sentido de ser transformado e entendido como um poder moderador, completamente fora da função do que deveria ser de fato uma força armada. Uma força armada tem outras funções constitucionais. Ela não pode ter nenhuma atuação política. Então, quando esses militares, esses vergonhosos militares brasileiros, falam em democracia, isso é da boca para fora, porque democracia é alguma coisa que eles nunca defenderam. E a gente só pode pensar em democracia, e um general falando em democracia, um almirante, um coronel, seja lá o que for, ou uma força policial, quando eles não estão atuando na política. Tá certo? Isso é um ponto básico de entendimento, né? Portanto, força policial e força militar, que são duas conjugações distintas, desde a época do Império, essas duas forças brigam entre si, tá? Brigam entre si. E ao longo de todo o século XX, eles foram brigando entre si. Evidentemente que a postura das Forças Armadas, ou a postura interna do Exército, ela não é uniforme. Isso não significa nada. O fato de haver diferentes correntes ideológicas dentro do Exército não significa que uma corrente aparentemente minoritária, que é a grande corrente golpista, ligada à maçonaria, ligada aos bancos internacionais, ligada à entrega do Brasil, etc. Essa corrente majoritária sempre foi a corrente que predominou. Essa corrente minoritária, aparentemente, sempre foi a corrente que predominou. Então é muito interessante, porque embora ela possa ser consignada como uma corrente minoritária, ela é sempre a corrente que prevalece. Então é essa corrente, dentro desses estratos, que odeia o Brasil literalmente. Odeia. E eles mantêm permanentemente o Exército interferindo na estrutura política brasileira. Como dizia, e eu já falei, já mostrei o livro do historiador José Murilo de Carvalho, as Forças Armadas é o maior poder desestabilizador da história da República. Todo o processo, torna a dizer e a repetir o que eu venho falando muitas vezes, o Brasil é um país de esquerda desde 1822. Aqui é preciso entender até o que é esquerda dentro do país. Quando eles usam a palavra direita no Brasil, é quando eles querem dar golpes em cima de golpes. Que foi exatamente o que aconteceu agora, quando veio com essa história de pegar o Jair Bolsonaro, um indivíduo com um comportamento claramente sociopata. Agora o Ministério Público está mostrando claramente o envolvimento dele com milícias, né? E qual é a origem das milícias, sobretudo dentro do Rio de Janeiro? Para a gente que mora no Rio de Janeiro, nós convivemos e sabemos muito bem o que é um Estado comandado por uma milícia. Milícia é bandido mesmo, né? Não tem a menor diferença entre traficante. A diferença que existe é que eles estão oficializados através, seja das Forças Armadas, seja das Forças Policiais. Agora, qual é a origem efetivamente das milícias às quais o senhor Jair Bolsonaro está conectado? Já tem livro sobre isso, né? A origem é sair dos porões da ditadura. A origem deles é militar. Tá certo? Portanto, a situação do Brasil é gravíssima. Ela ultrapassou toda e qualquer gravidade. Né? Ultrapassou qualquer gravidade. Isso não é uma brincadeira, o cenário que se formou. Bem, o que acontece?
Então, nós tínhamos essa onda de messianismo político. Eles capitanearam mais uma vez essa onda de messianismo político, colocaram um indivíduo atrabiliário e completamente descompensado. Esse homem é um descompensado, esse homem que ocupa a presidência da República do Brasil, é uma pessoa completamente despassarada da cabeça, e ele foi eleito pelos militares, escolhido a dedo pelos militares, exatamente porque ele é um descompensado. Aqui é que entra o outro ponto que eu quero colocar para vocês, o segundo. O primeiro é o messianismo, o segundo ponto é por que os militares vão escolher um indivíduo descompensado? Bem, um indivíduo descompensado e com um passado ligado a crimes, como o Ministério Público está mostrando, e não é coisa da esquerda não, é fato. É fato. Só os negacionistas antiéticos têm a pachorra de negar o que está à vista e demonstrado documentalmente. Ele e a família inteira, ligada em esquemas de baixo clero. Nem por isso não criminoso. Não é? Bem, o Marco Antônio Villa, no blog dele, no canal dele, já tem listado todos os crimes nos quais Jair Bolsonaro pode ser enquadrado. O Congresso Nacional não toma nenhuma atitude, o Supremo Tribunal Federal não toma nenhuma atitude, os militares não tomam atitude, ninguém toma atitude. A situação do Brasil é absolutamente bizarra. Né? Dizer que esse homem não tem motivo para já estar preso atrás das grades, é óbvio que tem. Então, é preciso entender por que ninguém age. Mas aqui ninguém é ninguém mesmo. Né? O objetivo dessa gente como um todo é criar o caos. Esse é o primeiro ponto para entender. Eles há muito tempo estão tentando fazer por várias linhas. Fernando Henrique falou disso claramente, José Serra falou disso claramente, Dilma falou disso, Lula falou disso, Tássio Gereissati falou disso, Aldo Rebelo falou disso, Ciro Gomes falou disso, todo mundo está falando a mesma coisa. É preciso criar uma nova fase na República. Tá? Porque aí o planejamento que eles fizeram já esgotou. Então eles têm que mudar de fase. Eu falei isso para vocês já também. Eles precisam de colocar em operação a chamada sexta fase de Antônio Gramsci. Né? Bem, para isso eles precisam de alterar completamente o modelo de Estado, que é o que está sendo feito, através da batuta e da botina desses generais. Eles estão gestando um Estado militar policial. Eu também já falei muito sobre isso. Bem, então, quando você elege um indivíduo claramente sociopata, com um passado histórico claramente levantável e criminalizável, o objetivo, evidentemente, é, quando for oportuno, descartar o sujeito. Então, o que eu quero dizer é que esse sujeito foi escolhido para ser tratado como uma genie da direita, não é? E para ser descartado, caso ele não fique pianinho e execute aquilo para o qual ele foi colocado lá dentro, né? Bem, então esse é um ponto. Evidentemente que para descartar o sujeito, então os militares deixaram essa onda do Olavo bolsonarismo, que grudou em cima dos movimentos de rua legítimos, capitaneou a força dos movimentos de rua, politizou, aqui entra o terceiro ponto, politizou os movimentos de rua, tirou a força do povo brasileiro, né? Tentou transferir essa força da população brasileira, dizendo que o povo tinha escolhido determinadas lideranças que entraram dentro do cenário político. Isto aqui foi o maior crime que essas lideranças sem ética, desavergonhada da direita nacional fizeram. O que deveria ter sido feito, e na altura do impeachment da Dilma Rousseff eu falei muito sobre isso, né? O povo tem que permanecer como povo. No curso da Ditadura à Democracia que eu dei, a pedidos, eu fizei muito essa estrutura. O que deveria ter acontecido? Aqueles movimentos de rua e aquelas reivindicações legítimas contra a bandalha da política nacional, a bandalha do judiciário, a população deveria ter criado, aí sim, lideranças que conjugavam entre si, né, se revezavam e ampliando cada vez mais essas lideranças, mas falando em nome do povo. Essa gente nunca poderia ter ido para o cenário político.
Porque uma vez que você vai para o cenário político, você quebra o movimento e a força da população que estava surgindo. E foi o que eles fizeram. Os militares entenderam isso, capitanearam esse indivíduo destrambelhado, que ocupa a presidência da República, esse desequilibrado, aceitaram os desequilibrados, as lideranças desequilibradas, que se juntaram a esse homem, com um filósofo desequilibrado, que depois de anos dando aula sobre como recusar manipulação, tornou-se o maior manipulador, eu me refiro ao Olavo de Carvalho, tornou-se o maior manipulador de massas já visto nos últimos tempos. Né? Um homem que declarou que tem um projeto político-cultural de poder, de criação de uma elite cultural. Ele repetiu exatamente o que a esquerda faz, dizendo que a direita. Não, o procedimento é igual. Só pelo fato de ser a direita não deixa de ser manipulação e projeto de poder? Quer dizer, o Brasil virou um caso de manicômio psiquiátrico, manicômio judicial, desculpe. Né? Bem, então nós temos um messianismo político que pairou, levantou, apareceu desde a candidatura do Aécio. Nós temos militares que estavam na calada da noite e o Vilas Boas negando o tempo inteiro que os militares tinham intenção de voltar ao poder. Não só voltaram, como ajudaram a dar golpe. O livro recente do Michel Temer, né, que foi lançado agora, que obrigou os militares a irem a campo, dizerem que não foi dado golpe nenhum. Foi, e o Michel Temer escreveu isso e deu entrevista para o Denis Rosenfield claramente dizendo que a Dilma Rousseff foi deposta através de um golpe militar. Né? E a partir daquele golpe militar que ele deu, junto com os militares, né, tem todo um processo que inicia, que é o processo de formação do Estado Militar Policial. Então, o que nós temos? Eles pegaram a reivindicação legítima da população, porque pela primeira vez na história do Brasil, desde 1822, nós tivemos realmente um movimento do povo, sem ligação política. E o povo não queria político ali. Depois, essas falsas lideranças de ruas, masculinas e femininas, começaram a botar político em cima dos caminhões. Depois eles se candidatam. E depois vocês viram o que está acontecendo. E o comportamento dessa gente. Tem uma das deputadas, das musas do impeachment, inclusive, que nesta eleição agora, botou grande parte da sua família para se candidatar a prefeito, vereador, deputado, etc, etc, etc. Ninguém foi eleito. Então, aquilo que essa gente desavergonhadamente criticava nos outros, eles estão fazendo com a maior disfarçatez. Tem uma outra musa de Brasília, uma ex-procuradora, né, que colocou o seu filho para dirigir o partido político do qual ela faz parte, porque ele é muito competente. Então, o nepotismo está correndo solto. Né? A prática é nefasta. É proibida por lei? Não necessariamente. Mas é ética. Esse é o ponto. Né? Então, para mim, o mais grave é essa falsa direita e os militares terem pegado a manifestação de indignação genuína da população e eles quebraram essa manifestação. A coisa foi de tal forma dramática, escutem o que eu estou falando, que não vai ser possível a população brasileira retomar as rédeas da situação, a não ser que ela definitivamente elimine esses quadros falsos, tanto da direita quanto da esquerda, e recoloque a voz do povo sobre si mesma. Quarto problema, nesse problema aqui, essa população que estava discutindo inclusive o problema das urnas eletrônicas e da grande fraude promovida pelo TSE há muitos anos. Foi tudo por terra. Tudo por terra. Vou chegar no quinto ponto. Ora, é impossível os militares não saberem, não é, que a pessoa que eles escolheram e o grupo que apoiava essa pessoa
é problemático e daria problema. Então a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: por que gente bem informada escolhe gente desequilibrada? Né? O desequilibrado é o primeiro a abrir alas, como um carro fantoche, abriu a ala, eles entraram todos, ocuparam os postos, estão lá dentro. Devagar eles foram fazendo de conta de dizer, veja a recente declaração do general Leal Pujol, coisa mais escrachada, mais debochada, que pode se assistir. O governo brasileiro está coalhado com 6 mil militares entre a ativa e a reserva. E o sujeito, o comandante-em-chefe, vem dizer que os militares não se metem em política. Bom, então ele não conhece a história política brasileira, não é? Ou dizer que militares da ativa não estão metidos dentro da política, eles estão fazendo o quê? Com generais, coronéis, oficiais dos mais diversos matizes, dando depoimentos, dando pitacos, ameaçando pessoas, inclusive nas mídias sociais. Isso é o quê? O Brasil virou um escárnio internacional. Né? Evidentemente que você pode falar, não pode piorar. Claro que pode. Porque depois do fundo do poço tem sempre um alçapão. Tá? Pode piorar sim. Então, não se iludam. Bolsonarismo e petismo são movimentos atrabilhários de sociopatas que vão se manter vivo independentemente do partido político. Vocês têm que separar o partido político desses movimentos, dessa gente aloprada. Essa gente aloprada não vai ceder. E eles vão continuar em guerra ainda durante muito tempo, embora eles tenham politicamente perdido as eleições. Vocês não se enganem com essa gente. Então a primeira fase foi criar uma falsa direita, os militares voltarem ao poder, eles vão tirar essa escumalha toda, estão se distanciando, dizendo, não, nós não temos nada a ver. Você vê que o discurso que eles criam há muito tempo, desde o início do governo, tem uma ala ideológica, que é o Olavo Bolsonarismo, tem a ala dos militares, que é uma ala moderada, os militares são bonzinhos, éticos, puros, perfeitos. Com isso eles já estavam dando o sinal para onde eles querem ir. Uma vez que eles consigam descolar, eles até agora não conseguiram, já tentaram várias vezes, já fizeram vários balões de ensaio, vários, para descolar definitivamente do Jair Bolsonaro. Por enquanto não conseguiram. Bem, tentaram uma vez e viram que eles iam ficar muito visíveis e eles recuaram. Então eles não querem aparecer como aquilo que eles verdadeiramente são, os golpistas fundamentais da República. Os donos e os arautos que implementam todo o projeto da maçonaria e todo o projeto da verdadeira esquerda e dos verdadeiros interesses dos bancos internacionais. São eles. Né? Bem, então eles estão ensaiando esse discurso, eles vão se descolar, não tenho dúvida, desse sujeito que está aí, porque eles não conseguem não se descolar, de uma forma ou de outra eles vão descolar. E na medida desse descolamento, eles já estão lançando outros generais, veja o Santos Cruz, e o Sérgio Moro, e o Luciano Huck, como os novos mitos políticos brasileiros. Tá bem? Então, eu listei aqui 5 pontos para vocês do que está acontecendo em termos genéricos dentro do cenário político nacional. São coisas sobre as quais eu venho falando há muito tempo e nesse conselheiro Acácio, agora, nesse retorno, eu quis fazer esse breve resumo desses pontos que eu já vinha falando há algum tempo. Fiquem atentos aos movimentos, né? Agora, o dramático de tudo isso, repito, é a desautorização e a perda de poder que era da população. Porque quem pode defender o povo é só o povo. Quando você passa para o espectro político, você quebra a força da população. Todas as vezes que a população conseguiu alguma reivindicação, não só no Brasil, fora do Brasil, é quando ela atua como povo. Né? Quando ela se organiza e cria força como povo. O que essa gente da falsa direita fez? Eles quebraram toda a força da população, dizendo que fala em nome dela. Não, eles não falam em nome dela coisa nenhuma, nunca falaram, são verdadeiros ignorantes, boçais, truculentos, né? E todos eles, grupalmente, individualmente, estão mancomunados com um projeto de poder pessoal. Pessoal. Eles não têm interesse nenhum no Brasil. Zero de interesse. Né? Mas ficou essa situação dramática agora de uma população
literalmente, a Deus dará. Onde elites estão brigando entre si, isso é clássico dentro da história brasileira. Um lado vai sair vencedor. E a hora que esse lado vai sair vencedor, ele vai começar a eliminar todos os outros lados. É assim que funciona a política nacional. Né? O Brasil não terá jeito enquanto o exército não for enquadrado constitucionalmente naquilo que ele deveria ter sido desde o início. Defesa da pátria. Né? Porque é exatamente essa gente que ameaça todos os poderes. Eles são o porta-voz dos grandes interesses internacionais. Né? Terminando mais uma vez com José Murilo de Carvalho. O Exército é o maior poder desestabilizador da história da República. O Brasil sempre foi de esquerda. Não tem nenhuma direita dentro desse país. Até o próximo. Conselheiro Acácio.